Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17, diz assim o texto: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, somos gratos por este dia. Somos gratos por tantas coisas boas que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Pai, que comunique verdades aos nossos corações. Somos tuas ovelhas. Não saberemos, ó Pai, para onde ir, o que fazer, como se comportar, se o Senhor não falar. Fale conosco, ó Pai. E ainda mais um texto relacionado à batalha espiritual. Nos ajude, Pai, a compreendermos este texto. Ilumine o nosso conhecimento e nos encha com o Teu Espírito Santo. E fale ao nosso coração, ó Pai. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém te perguntasse o que é batalha espiritual, qual seria a sua resposta? Se alguém te perguntasse sobre Satanás existe, qual seria a sua resposta? Na verdade, existem certas brincadeiras sobre o nome de Satanás. Minha mãe falava que ele era o Nananás. Olha, meu filho, cuidado com o Nananás. É o rabudo, o tinhoso ou o capiroto. Não é? Mas se caso alguém te perguntasse, ele existe? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta sobre batalha espiritual? O cristão, nós que somos cristãos, estamos vivendo uma batalha. Na verdade, muitas coisas podem consumir o nosso pensamento em relação a trabalho, preocupações, ansiedades, coisas como tais consomem a nossa mente ao ponto de não pensarmos mais em relação à batalha espiritual. Afinal de contas, precisamos ser produtivos, precisamos fazer as coisas acontecer. Não tenho tempo para pensar se realmente o capiroto existe. Não tenho tempo para pensar se batalha espiritual é de fato algo existente, uma realidade existente ou não. Mas aquilo que a própria palavra de Deus afirma, então devemos prestar atenção, pois isso é uma verdade. A batalha espiritual, na verdade, é uma bela expressão que descreve o conflito do âmago da vida cristã. No cotidiano, dia após dia, nós enfrentamos batalhas espirituais. O inimigo existe e ele é um ser furioso. Ele lança dados, lança setas, lança coisas, não apenas em nossa mente, mas algo que está ao nosso redor, da mesma forma que Pedro argumenta em sua carta, nos dizendo que ele mesmo é um leão e fica ao nosso redor, bramindo. Nós somos pessoas frágeis. A batalha espiritual, ela pode ser considerada também como uma luta moral internamente. É um conflito sobre talvez 3 aspectos que podem ecoar em nossa mente. E o primeiro aspecto é: quem é você? E isso envolve a identidade. A luta espiritual, a batalha espiritual, ela envolve o segundo aspecto, que é em quem você crê. E isso é a fé. Ou isso pode estar relacionado também como a forma em que você vive. E isso é a conduta cristã. A batalha espiritual, ela de fato é algo que existe e está no nosso cotidiano. Nós precisamos ser pessoas vigilantes o tempo todo,
Até porque o próprio capiroto, o inimigo, Satanás, ele é conhecido como o pai da mentira. E ele conduz várias pessoas ao erro. E isso é muito bem visto em Gênesis capítulo 3, no qual o próprio Satanás ele vai até Eva e ele usa algo para poder atingir Deus. Algo que o próprio Deus zela. E o que Deus zela? Palavra. Satanás, então, ele vai até Eva e diz, foi isto mesmo que Deus disse? Satanás, ele pega algo que o próprio Deus zela, a palavra, porque Deus, ele não mente. A mentira não faz parte da essência de Deus. Deus, ele é o ser da verdade, a verdade está nele. A mentira não. Mas Satanás, então, ele pega a própria palavra de Deus e diz, foi isso mesmo que ele disse? E não apenas em Gênesis capítulo 3, mas nós podemos observar Mateus capítulo 4, no qual narra a própria tentação de Jesus Cristo. Satanás agora, ele vai até Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Em Gênesis é visto que o próprio Satanás, ele pega a palavra, mas um capítulo anterior, o próprio Deus disse a Adão, não coma. Você pode comer de qualquer árvore, Adão, menos desta, porque se você comer, você vai morrer, Adão. Deus não faz cirandas com a sua palavra. Deus, ele não disse a Adão, veja bem, Adão não coma porque vai dar um trampo, Adão. Deus, ele não faz cirandas com a sua palavra. Ele é direto e reto. Adão, não coma, que se você comer, você vai morrer. Deus avisou um capítulo antes, e no capítulo 3, aconteceu a morte espiritual. No capítulo anterior de Mateus, é a mesma coisa, porque a Trindade ela é vista no batismo, no qual a voz de Deus soa e diz, este é o meu Filho amado. O Espírito Santo em forma corpórea, o próprio Cristo em forma de carne. É muito interessante ali que nós observamos que o próprio Satanás ele vai e diz a Jesus, se tu és, ele está querendo transmitir uma certa dúvida, literalmente em Jesus, mas a voz de Deus já foi dita no capítulo anterior. Este é o meu Filho amado. E uma das coisas belas de observar no texto é que ele quis trazer dúvida no próprio Jesus Cristo. Se realmente eu sou filho, então deixa eu provar para mim mesmo que eu sou filho de Deus ao transformar as pedras em pães. Ele não precisou fazer isso. Olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós, seres humanos, não vivemos apenas de coisas materiais, mas vivemos de tudo aquilo que Deus ordena em sua boca, em sua palavra. Satanás, então, ele tem aquela capacidade de lançar coisas, fazer com que dúvidas impedem com o avanço do próprio reino, porque isso acontece conosco. A dúvida é a bela demonstração de falar para Deus que Deus não tem a capacidade de fazer algo que Ele queira. E isso aconteceu com Tomé. Será que ele ressuscitou mesmo? Eu preciso ver as marcas em suas mãos, eu preciso ver as feridas. Tomé estava com dúvida, mas Tomé, ele só vai conseguir dizer, Senhor meu e Deus meu, quando as feridas da cruz alcançar o coração ferido de Tomé. A dúvida é uma bela demonstração de dizer que Deus não é capaz de fazer algo. Ah, como Satanás adora fazer essas coisas. Mas atualmente nós ficamos perdendo tempo com coisas, às vezes, que não são tão viáveis. Batalha espiritual, ela existe. Mente fraca no Evangelho, talvez é ter uma vida fraca na caminhada cristã. Quando nós então olhamos para este texto em que Paulo aborda, dos versículos 14 ao versículo 17, ele mostra a armadura em que um bom soldado nos tempos antigos usava. E Paulo aqui, então, ele mostra 6 utensílios em que o soldado ele precisava usar. E quais eram esses utensílios? O cinto, a couraça, os calçados, o escudo, o capacete e a espada. Cada acessório era importante ao soldado. E Paulo aqui, quando ele usa esses utensílios, ele usa para cada utensílio, ele traz um atributo da própria verdade de Deus, no qual isso pode ser considerado uma certa metáfora. Paulo, então, ele usa atributos de Deus para que o ser humano ele possa entender o que nós podemos usar para estarmos prontos na própria batalha espiritual. E o que Deus deu para que nós use no nosso dia a dia? Ele mesmo. Ele mesmo.
Quando nós olhamos aqui para o texto, nós observamos que cada aspecto no qual o próprio Paulo usou e sobre um atributo da essência de Deus, Deus ele não quis usar certos amuletos. Olha, use o azeite ungido. Pega o azeite, passa na sua casa, proteja a sua casa, o seu Deus ele deu Ele mesmo. Deus ele deu a sua própria palavra. E por que Paulo, então, ele colocou, ele ditou esses acessórios do próprio soldado? O cinto era utilizado algo para manter a roupa muito presa. Ele sustentava a roupa. Aqueles que já assistiram Gladiador sabem muito bem do que eu estou falando sobre a roupa de um bom soldado. Era basicamente aquela roupa em que um soldado nos tempos de Paulo usava. O cinto prendia a roupa. A couraça era algo no peitoral que servia para proteger o soldado quando o escudo não conseguia proteger sobre as flechas. A couraça era o peitoral. Talvez nos dias de hoje seja o colete à prova de balas. Não apenas a couraça, mas ele diz sobre os calçados. E os calçados ou as sandálias era algo que os próprios soldados romanos eles usavam para ficar firme no chão, para não escorregar. E alguns dizem que as sandálias elas tinham certos pregos nos seus finais, no final do calçado, para que eles ficassem firmes nas batalhas e eles não escorregassem para lá e para cá, mas que eles ficassem firmes. Não apenas os calçados, mas o escudo. E o escudo era utilizado para literalmente proteger o soldado de todas as flechas que eram jogadas e lançadas contra os soldados na batalha. E as flechas que eram lançadas eram flechas com fogo, literalmente com fogo. E o escudo, ele tinha um couro de linho que servia para proteger não apenas o soldado, mas também servia para apagar as chamas que eram lançadas contra os soldados. E não apenas o escudo, mas o capacete. O capacete era algo pesado, que era colocado na cabeça do soldado. E era algo tão pesado que para poder quebrar o capacete era possível usar um machado. E Paulo ele diz sobre a espada. A espada não era algo grande, era algo curto, que servia contra o combate, frente a frente, um contra o outro. Paulo, então, ele detalha. Alguns teólogos dizem que, pelo simples fato de Paulo estar preso, ele olhou um soldado que estava do lado de fora e ele detalhou cada armadura e atribuiu um atributo de Deus. Eu não acredito nisso porque eu parto da ideia de que Paulo, mesmo estando preso, ele citou o tempo todo Isaías. Paulo citou o tempo todo as Escrituras. Obviamente, ele olhou para um soldado romano, mas o que estava na cabeça de Paulo era o texto de Isaías, vários textos de Isaías. É o que ele faz aqui no texto. Então, quando Paulo ele traz essas armaduras e ele detalha sobre cada essência de Deus, é isso que eu quero falar com vocês. Sobre a coragem. Por que a coragem? Porque para cada acessório, cada utensílio que Paulo aborda, é preciso ter coragem. E o termo, quando é usado aqui sobre manter-se, a melhor tradução talvez seria coragem. Coragem para ficar firme, cristão. Era isso que Paulo estava falando. Coragem. Coragem para quê? Em primeiro lugar é coragem para manter-se firme. Observe comigo no texto, verso 14 e 15. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nesse versículo, Paulo ele aborda sobre a coragem. O que Deus nos deu para nos ajudar literalmente na batalha espiritual? Ele mesmo. Usar a armadura de Deus não é usar algo que não exista, é usar algo que o próprio Deus deu. E é a primeira coisa que Paulo pontua acerca daquilo que Deus deu, é a verdade. Então, o cinto está relacionado com a verdade. Já que o cinto serve para manter a roupa muito bem presa, Paulo ele diz, não é o cinto que mantém o cristão muito preso.
O que mantém o cristão muito bem com postura é a verdade estabelecida na igreja de Jesus Cristo, no qual o próprio Cristo disse. É a verdade. O cristão não precisa de cinto, o cristão precisa de Bíblia. Paulo, mesmo estando preso, ele disse o seguinte: coragem, meu filho. Por quê? Coragem, porque para ser cristão tem que entender a verdade do Evangelho, porque é a verdade do Evangelho que te sustentará na caminhada cristã. Fique firme, coragem, crente, porque é a verdade que te sustentará na caminhada. Não é o cinto, não é a muleta, não é azeite, não é correntinha, não é marcha para é verdade, é Evangelho. A verdade manterá você firme. A verdade manterá você com postura. A verdade te libertará. Mas é muito interessante observar na própria estrutura do texto, em que Paulo ele está abordando o seguinte: o que manterá o cristão de pé é a própria verdade que vem de Deus e que não vem da moralidade das pessoas. Porque veja, verdades mal intencionadas geram corações feridos. Verdades que vêm do Evangelho geram corações quebrantados. Já conversou com pessoas que dizem: eu sou sincero ou sincera demais? Cuidado, cuidado. Porque a sinceridade às vezes atrapalha. Por quê? Verdades mal intencionadas geram corações feridos. Mas verdades centradas no Evangelho geram corações quebrantados diante de Deus. Quando Paulo aborda sobre a verdade, ele diz algo sobre o próprio Antigo Testamento, no qual a verdade faz parte da excelência moral de Deus, do caráter de Deus. Deus, lá em Gênesis, já disse a verdade para o próprio Adão e Eva. Adão, se você comer, você vai morrer. Deus não mentiu. Deus falou a verdade. A verdade é a essência dele, é a essência moral de Deus. Satanás conduz pessoas ao erro com a mentira. É o pai da mentira. A verdade é a rocha que Deus estabeleceu no Evangelho através da sua fala. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. João, ele conecta a luz com a verdade. Em outras palavras, João estava dizendo o seguinte: a luz pode representar o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, conhecer as verdades estabelecidas de Deus no Evangelho, é ter firmeza na caminhada cristã. Coragem, cristão, para ficar firme. Coragem, cristão, para caminhar, para peregrinar, de acordo com John Bunyan. Coragem, coragem. Mas o que te manterá firme, em primeiro lugar, é a verdade de Deus, porque a verdade é a própria excelência dele, é a essência de Deus. É isso que Paulo estava argumentando. Mas não apenas isso. É interessante observar que Paulo ele aborda sobre a própria couraça. E a couraça ajudava quando o escudo ele não era o suficiente. Observe o que diz o texto. Versículo 14 e versículo 15. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Como foi dito acima, a couraça era algo do peitoral. Era como se fosse o escudo. E é interessante que aqueles que tinham grana, que tinham dinheiro nos tempos antigos, eles usavam uma couraça de bronze, para aqueles que tinham dinheiro. Aqueles que não tinham dinheiro, eles usavam couro, só couro. Simplesmente couro, um pano. Paulo, ele atribui algo do peitoral sobre a justiça. E a justiça, quando está relacionado com o texto, diz a respeito sobre o caráter de Deus. Primeira coisa, o que te manterá de pé é a verdade estabelecida do próprio Deus em relação à sua igreja. E em segundo lugar, o que manterá o seu próprio coração imune é o caráter de Deus. É muito interessante lermos Salmo 23, antes do próprio Davi dizer todas as coisas que Deus não deixará faltar nada a ele, ele diz aquilo que Deus é. O Senhor é o meu pastor. Aí depois ele diz aquilo que Deus não deixará faltar. O que isso tem a ver? Por que Deus não deixará faltar nada a Davi? Porque Deus tem caráter.
Homem não tem caráter. Homem mente. Já sofreu por causa da mentira do outro? Mentira machuca. Mentira destrói. Mas diante de Deus, Davi não era um rei. Diante de Deus, Davi era uma ovelha. E a ovelha não sabia onde tinha nada, não sabia onde tinha os pastos verdejantes, não sabia onde tinha sombra, não sabia onde tinha nada. A ovelha só sabe ouvir a voz do bom pastor. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor, soberania. Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Eu não tenho falta dele, e não ter falta dele é não ter falta daquilo que ele tem a me dar. O pastor nos tempos antigos tinha caráter e não deixava faltar nada para a sua ovelha. Era isso que Davi dizia. Quando ele Paulo atribui sobre a justiça, ele está dizendo: o caráter de Deus protegerá a sua integridade na caminhada. Coloque não a couraça, mas tenha um belo conhecimento do Evangelho acerca da justiça de Deus, porque através da justiça de Deus que nós entendemos quem nós somos. E o que nós somos? Justificados, mediante Cristo Jesus. É o Evangelho que nos protege, é o caráter de Deus que nos protege. Primeiro, a verdade te mantém firme, mantém preso. Segundo lugar, a justiça, que é o caráter dele, mantém você muito bem firme. Deus não brinca com a sua palavra. A justiça dele o protegerá. A justiça dele o protegerá. É interessante observar que Paulo, no texto, ele não diz que a nossa briga é contra os irmãos da igreja. Paulo diz que a nossa briga é contra os principados e potestades. Satanás existe, meus irmãos. O capiroto existe. Não brinque com o seu celular no WhatsApp ou no Instagram. Não, eu só dei uma olhadinha aqui na menininha tal, no homenzinho tal. Cuidado, meu querido. Você acha que Satanás está aí para a sua família? Ele quer destruir a sua família, meu filho. Você acha que ele está aí para... Não brinque com essas coisas. Satanás existe. Ele não está nem aí para a sua família. O que protegerá você na caminhada é a essência de Deus, é o Evangelho. E o terceiro atributo que o próprio Paulo trabalha aqui é sobre a prontidão do Evangelho, ou talvez algumas traduções tragam a sandália. E é muito interessante porque a sandália era algo usado para não deixar com que o soldado ele escorregasse. O cristão ele pode até escorregar, de acordo com o Salmo 73, né? No qual diz sobre, eu quase escorreguei, lembra do Salmo 73? Mas o Evangelho não deixa. É o Evangelho que deixa você bem firme, no sentido preso ao chão, e não ficar escorregando para lá e para cá. A dúvida faz com que você escorregue, com que eu escorregue, com que todos nós escorregamos. Será que Deus é capaz? Será que Deus é fiel? Será que Deus me ama? Todas as vezes que nós atribuímos isso a Deus, nós falamos para Ele que a obra que Ele fez na cruz não é o suficiente. Deus não me ama, então Ele precisa fazer algo a mais para representar o seu amor por nós. Porque a cruz, o sangue dele, não é o suficiente. Satanás existe. O capiroto existe. O que nós precisamos usar? 3 atributos que falam acerca de Deus. Primeiro, literalmente, o versículo 14. A verdade, a justiça e o Evangelho. E o Evangelho não deixa você escorregar para lá e para cá. Por quê? Porque a paz de Deus comunicada por meio do Evangelho é a proteção definitiva para um mundo cheio de discórdia e divisão. Somente o Evangelho fornece a paz que nós precisamos. Porque diante de Deus nós não estávamos em paz, éramos inimigos dele. Por meio do Evangelho agora nós somos amigos. Amigos. É interessante observar na própria estrutura de João, quando ele diz, João capítulo 15, ele diz o seguinte: não vos chamamos mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o teu Senhor, vos chamamos de amigos. E quem era chamado de amigo no Antigo Testamento? Elias, Moisés, e Cristo está atribuindo isso aos seus discípulos. Agora vocês têm intimidade comigo, eu vos chamo de amigos. Agora nós temos paz. Fomos reconciliados com Deus mediante a obra de Cristo na cruz.
E o que nos sustentará é literalmente esses 3 atributos em primeiro lugar. O evangelho que tem o conteúdo, e esse evangelho transmite o quê? A paz. O evangelho da paz. Tem uma direção. E é interessante observar na própria a estrutura de Efésios, que Paulo ele usa essa expressão evangelho para atribuir a algo a mais. Evangelho da salvação. E aqui ele usa evangelho da paz. É este evangelho, a comunicação do evangelho que nos transmitiu a paz que nós temos com Deus. Não precisa usar utensílios. O que nós precisamos é do evangelho. O que nós precisamos é do evangelho para não nos escorregar. Dia após dia, semana após semana. A sua briga não é contra o seu chefe, meu querido. Diante do seu chefe você tem que manter a postura e o caráter cristão. A sua briga não é com a igreja. A sua briga é com o capiroto. É com o nananás, o bicho ruim, o chifrudo. Ele existe. O que nós precisamos usar? 3 atributos do próprio Deus. O que Deus deu para usarmos? Ele mesmo. O que Deus deu para Adão, para que ele se protegesse diante de Satanás? Ele mesmo, palavra. Não apenas isso, mas nós podemos entender que no Evangelho da Paz, nós somos reconciliados, porque o perdão triunfa sobre a ira. O perdão de Deus triunfa sobre a ira. Diante de nós, Deus não está mais irado. Somos reconciliados. E o Evangelho não faz você escorregar. O Evangelho faz você olhar para Deus, e entender que agora nós somos reconciliados nele. Satanás não pode tocar em você, meu filho. Ele tenta, mas ele não toca. Lembra de Pedro? Ele disse isso, né? Olha, Pedrão, Satanás pediu a sol, mas eu não deixei. Satanás não tem poder para tocar na sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás não tem poder para tocar em você, meu filho. Mas ele pode lançar setas, que daqui a pouquinho nós vamos falar. E se você não estiver pronto espiritualmente, usando aquilo que o próprio Deus lhe deu, você escorrega. Se brincarmos demais com o nosso casamento, você trai. Foi isso que o nosso pastor pregou hoje. Não confie em você mesmo. Cuidado. Mas não apenas isso que Paulo aborda nesses seus primeiros atributos, que é o versículo 14 a versículo 15. Ele disse, coragem para manter firme. E o que mantém firme literalmente, é o evangelho, é a justiça e é a verdade. A verdade mantém você firme, em pé, não deixa nada cair. Não apenas isso, mas do peitoral tem a justiça que transmite o caráter de Deus. Mas agora ele diz sobre o evangelho. O evangelho não faz você escorregar. O evangelho faz os seus pés estarem firmes. Coragem para usar aquilo que Deus lhe deu. Porque lá fora, Satanás existe, meu filho. Ele existe. Mas não apenas isso, coragem para ficar firme. Mas Paulo ele diz sobre coragem para suportar. Observe comigo a estrutura do texto. Os próximos versículos 16 e 17. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nicholas Wolterstorff, ele escreveu um livro belíssimo, intitulado Lamento. E ele escreveu esse livro por causa da morte do seu filho. Quando ele recebeu essa notícia drástica, o seu filho faleceu, ele ficou muito triste, obviamente. E ele escreveu esse livro. E no livro ele diz algo fantástico. Ele diz o seguinte: olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não veria com os olhos secos. Em resumo, o que Wolterstorff estava dizendo era o seguinte: com olhos cheios de lágrimas, tenha uma visão amplificada do Deus que você serve. A caminhada cristã é difícil. Tem dias que nós choramos e choramos muito,
pois nós não entendemos as dificuldades que nós vivemos. E ao orarmos ao Senhor, falamos: Senhor, por quê? Por quê, Pai? E a resposta é silêncio. A resposta é silêncio. E às vezes, o melhor lugar para estar é não saber das coisas, como diz Carla Madeira. Talvez você esteja falando: está difícil. Como é difícil mesmo manter-se firme. Mas o que eu preciso usar para não apenas manter-me firme, postura, mas o que eu devo usar para suportar? Paulo diz: o escudo da fé. Já que com olhos marejados você tem uma visão amplificada do seu Deus, com um coração cheio de fé, tenha uma visão amplificada do Deus que você serve, pois Ele é a esperança do ontem, do hoje e do amanhã. Satanás não tem poder, quem tem poder é Jesus Cristo, é Ele. Então o que eu devo usar contra as setas que Ele joga contra a minha vida? A fé. A fé. Com olhos cheios de lágrimas, tenha uma visão amplificada do seu Deus. Você chorou esta semana? Pois bem, com o coração cheio de fé, tenha uma visão amplificada do Deus que você serve. E é interessante que essa ideia de seta, ela pode representar um míssil. Satanás, ele não joga fósforo contra a sua vida. Sabe fósforo? A ideia do texto é míssil, é poder, ele vem com força, meu querido. E se nós não estivermos vigilantes, fazendo a nossa leitura diária das Escrituras, conversando com Deus, vai vir uma seta e nós não estaremos prontos para suportar isso, porque Ele não brinca. E o que nós devemos usar? O escudo da fé, porque é a fé que nos protegerá nos dias turbulentos da vida. É a fé. A fé, com o coração cheio de fé, tem uma visão amplificada do Deus que você serve, meu irmão. Porque Ele lançará setas, lançará mísseis, lançará bombas. Porque Ele não brinca, não brinca. E é muito interessante observar no texto, que aqui está no futuro, né? Veja bem o versículo. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão. E aqui é interessante, né? Porque nós podemos até planejar o futuro, mas nós não dominamos o futuro. Nós não dominamos as setas com chamas que serão lançadas sobre o amanhã em nossas vidas. Você não sabe o que você enfrentará amanhã. Por isso que nós devemos estar vigilantes. Você não domina o fogo do capiroto, mas você consegue ter fé diante as setas que serão lançadas contra a sua vida. Como está a sua vida no trabalho? Como estão as conversinhas no WhatsApp? Cuidado, querido. Cuidado. 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 A preocupação é um tapa em nossa face, dizendo o quanto nós somos frágeis. Porque nós vivemos preocupados com o nosso amanhã. E não andar preocupado, ansioso, é difícil de fato. Mas enquanto nós andamos preocupados e ansiosos, alguma coisa revela sobre o nosso coração. O quê? Fragilidade. As preocupações mostram o quanto nós somos frágeis. O quanto nós não temos o domínio sobre o trabalho, sobre nada. Mostra o quanto nós somos frágeis. E quando vem a ansiedade, quando vier a ansiedade, a preocupação, são águas que baterão em nossos pés de barro. E nós deslizamos. E ao deslizar, você não cai. Por quê? Porque o Evangelho da paz te sustentará e manterá você firme. Isso é lindo. Mas, setas de Satanás são chamas querendo queimar a sua fé. Mas a fé é a esperança em acreditar que não é uma seta que destruirá, mas é a fé que fará você ter uma visão amplificada do Deus que você ama. Não é o escudo que determina o tamanho da sua fé, mas é Cristo que fundamenta a sua fé. Como anda a sua fé em Cristo?
Está abalada? Como andou a sua fé durante essa semana? Conversou com Deus e disse: Senhor, está difícil, eu estou meio de joelhos aqui, estou deslizando. Não é? Estou quase, Senhor. E agora, o que eu faço? Fé. Deus já deu Ele mesmo. A fé. Como anda a sua fé, filho? Se está difícil, peça ajuda. Seja discipulado por alguém. Ande com a sua igreja. Ande com os pastores, com os líderes daqui. Ande com os membros. Peça ajuda. A fé está desmoronando. Então o que nós fazemos? O próprio texto responde. Observe comigo. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que usar quando as coisas não estão bem? A fé protege, o seu amanhã, mas a salvação guia o seu coração em saber quem Deus é. Porque, mais uma vez, use o capacete da salvação. O capacete é algo que protege. E o que protege a sua mente atualmente? É o Evangelho, claro, espero que seja. Mas a salvação que você tem em Cristo guiará a sua vida. Pois quando Ele voltar, viveremos juntamente com Ele. A ênfase na salvação está no fato da compreensão do próprio poder divino e a libertação que nós recebemos em Cristo. O capacete era algo para ser usado em relação à proteção dos machados e até mesmo das próprias flechas que eram lançadas contra os soldados. Mas a salvação protege a sua mente sobre as artimanhas de Satanás. Você é salvo em Cristo. Então acredite que você era um morto espiritualmente, de acordo com Efésios capítulo 2. Mas agora nós temos vida pela graça de Deus. A graça de Deus disciplina o seu futuro. A graça de Deus disciplina a sua mente. Paulo, ele não apenas pontua a salvação, mas ele enfatiza que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra é o próprio objeto da proclamação dele. A palavra de Deus é o lugar em que Deus manifesta a sua graça para com a humanidade. E qual é a graça que Deus manifesta? Ele fala. Ele fala. Após o pecado contra Adão, ele ouviu a voz de Deus. Adão, onde estás? A voz de Deus fez com que Adão olhasse para ele, a sua sujeira, e ele fugiu de Deus. A voz de Deus fez com que ele olhasse para si, mas também a voz de Deus foi a graça de Deus comunicada a Adão. Adão, eu ainda falo. Eu ainda falo. Quando vier a dúvida, quando vier a ansiedade, qual é o versículo bíblico que vem em sua mente? Não tem que ser os 10 passos que nós pesquisamos no YouTube. Os 10 passos para ser um bom empreendedor. Os 10 passos da fama. Qual é o primeiro versículo bíblico que vem quando você está angustiado? Quando você está alegre, qual é o primeiro versículo bíblico que vem em sua mente? Precisamos estar equipados com aquilo que o próprio Deus nos deu, Ele mesmo. Deus, Ele manifesta a sua graça o tempo todo. O que? Ele fala por meio das Escrituras. Ele fala. Servimos um Deus que fala. A voz de Deus é o suficiente dia a dia, quando os nossos corações estão agitados demais. A voz de Deus, ela mostra o estado do homem. A voz de Deus, ela serve para disciplinar. A voz de Deus também serve para orientar, porque a voz de Deus é o suficiente nos momentos mais turbulentos. Satanás existe. E ele fez isso contra vários. E é interessante analisar os evangelhos, porque até os capirotos reconheciam que Cristo era filho de Deus. Ele é filho de Deus, ele eu conheço. Atos diz, eu sei o Deus que ele prega, mas e o seu? Atos diz isso. Mas, qual é o versículo bíblico que vem em nossa mente? Coragem para ouvir Deus falar. Coragem para suportar as setas, as flechas, o fogo, as fofocas e seja lá o que for. Coragem, filho. Coragem.
A voz de Deus é o que faz mais sentido nos desertos, porque no deserto não existe nada a não ser areia. É nos desertos que nós experimentamos a graça de Deus, porque servimos um Deus que fala. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto não escuta a voz agradável de Deus. Jesus, ele chorou antes de falar para Lázaro sair do sepulcro. Cristo, ele morreu antes de nos tirar dos nossos sepulcros dos pecados. É como se Paulo estivesse falando o seguinte: Satanás usa setas de fogo, mas Jesus Cristo usa espada, que é a palavra. Jesus não precisa incendiar nada, colocar fogo em nada, porque a própria palavra dele é o suficiente para cumprir os propósitos que ele quer. Isaías diz isso, né? A voz dele desce para cumprir o seu propósito. A palavra de Deus é como chama, ela é como um fogo, mas é um fogo que queima os nossos corações terríveis. Talvez você esteja pensando o quanto é difícil suportar o fogo de Satanás. Mas saiba que Jesus suportou algo maior. Cristo suportou a ira do Pai por causa dos nossos pecados, que foram lançadas sobre ele como fogo em seus ombros. Cristo não usou nenhuma armadura, porque o que passava em seu corpo era sangue. Como está a sua caminhada cristã? Tem derramado lágrimas? Tem chorado? Tem gritado? Cristo sabe o que é chorar. E Cristo sabe o que é suportar dores. Quando ele estava caminhando com a cruz, ele apanhava com um chicote. O chicote, pelo menos alguns historiadores dizem que tinha pregos. Batia nas costas dele, quando batia, grudava e puxava, e ele gritava. Ah! Ele suportou isso porque o que foi lançado nele foram os nossos pecados como fogo. Talvez tenha coisas melhores para nos preocupar do que ser bem produtivo no trabalho. Talvez tenha coisas melhores para nos preocupar do que ser bem. Não que isso seja errado, é bom. Mas Cristo suportou os dados que nós lançamos sobre ele, que eram os nossos pecados, e a ira de Deus estava sobre ele. Cristo sabe o que é chorar. Cristo sabe o que é suportar dores. Coragem para manter-se firme. E para isso, use aquilo que Deus já deu, Ele mesmo. Coragem para suportar. Com olhos de fé, tenha uma visão amplificada do Deus que você serve. E com joelhos dobrados, ouça a voz agradável de Deus. Coragem para manter-se firme. Coragem para suportar as chamas das adversidades do capiroto. Coragem, filho. Coragem. Está escorregando? Calma, o Evangelho não deixa. Pega o escudo da fé. Pega a própria palavra de Deus, que é o suficiente. Abaixe sua cabeça. Pai, nos ajude. Nos ajude. É difícil. É difícil. É difícil. Tem dias que choramos e choramos muito. Tem dias que gritamos e gritamos muito. Tem dias que vem setas de fogo e até nos queima, Pai. Temos cicatrizes das chamas. Mas o Evangelho é a pomada. O Evangelho é aquilo que restaura um coração ferido. O Evangelho é aquilo que não... É a proclamação que não faz o cristão escorregar. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. Cristo não deixará nenhum dos seus se perderem. Nos ajude a ter coragem, Pai. Nos ajude a ouvir a sua voz
quando as tempestades estão grandes, quando estamos no barco e balança para cá, mas nos dê coragem para ouvir a sua voz que diz: homens de pequena fé, vento, acalma-te. Porque é a voz dele que acalma não apenas os elementos da natureza, mas acalma os nossos corações agitados. Coragem, nos dê coragem. Que nós te pedimos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado.